Fala aí, galera, tudo bom? Então, hoje a gente tem uma live aqui, né? E o tema aqui da live é planejar a aula, né? É um, é um ótimo plano de negócio. Os, e aí hoje eu vou estar falando um pouco sobre isso, né? Como que eu planejar uma aula pode ser um plano de negócio e depois a gente vai ter que entrar em algumas questões de aula, né? Mais do dia a dia, que é muito importante também. E é muito interessante quando você pega o planejamento de aula, né? E você olha para o seu planejamento e vê que isso pode ser uma forma de você vender o seu serviço para um aluno, né? Vender o seu serviço para uma academia, né? Para um clube, beleza? Osso. E essa parte é muito interessante porque poucas pessoas pensam dessa forma, né? Além da ideia aqui que eu tô sempre... Tudo bom, Pedro? Além da ideia aqui que eu tô sempre falando sobre o Gabriel, sobre a gente planejar a aula para o condicionamento do aluno, que, né, eu entendo ser fundamental. Também, né, planejar a aula é um negócio, né? Galera, planejar a aula faz parte do seu negócio e quando você sabe organizar isso, você sabe apresentar isso para um aluno, né? Pantera, você não só tem algo fantástico que o aluno vai ver ali que você tá podendo e vai acompanhá-lo, e também é um ótimo plano de negócio, porque você tá apresentando para ele uma sequência. Tipo assim, ele não tá entrando na tua academia, vai treinar a posição e seja o que Deus quiser, daqui a um tempo, você não tem um lugar para levá-lo. A gente fala assim, meu objetivo é formar o meu aluno faixa preta, tá? Beleza. E como isso vai acontecer? Só vai treinar e por tempo ele vai chegar preta? Então é uma das coisas que a gente vai estar conversando. Beleza, galera? O Ussi aí, obrigado por quem tá aí. Eu sei que é um sábado à noite, né? Mas vamos lá. E eu tenho uma pergunta aqui, né? Se quiser depois deixar umas perguntas aí, podem deixar. Eu tenho uma pergunta aqui do Bragança, amigão aí que deixou, que depois eu vou estar falando sobre ela e ela é fundamental, no caso, para o dia a dia, que é um outro ponto também, que muitas pessoas têm dúvidas, né? E cometem equívocos. Obrigado. Sexta-noite. Eu falei sábado à noite, eu tô até avançado já. Vamos lá. Então, no post que eu coloquei, por que surgiu essa live, né? Porque eu fiz um post falando sobre isso, e no post que eu coloquei, o Bragança fez um comentário, né, num dos grupos que eu postei. Pô, podia fazer uma live sobre isso, tal, um tema interessante. Aí eu falei assim, pô, legal, é verdade. Eu acredito que eu nunca abordei em live dessa forma. Já comentei em curso, assim, mas em live nunca comentei. Então vamos lá. Planejar as aulas é um excelente plano de negócio, né? E assim, quando a gente fala plano de negócio, né, a gente está falando que ter um objetivo, criar estratégias para alcançar aquele objetivo, o que você vai fazer passo a passo. A pessoa que está comprando o teu negócio, a pessoa que está se envolvendo com o teu negócio, né, independente do tipo de envolvimento, seja ele aluno ou seja ele um outro professor que vai estar contigo naquele projeto, ou seja um empregador, um clube, uma academia, independente de quem seja, né? Ou alguém que vai contratar o seu serviço, ele tem que entender que o que você vai fazer, tá, faz diferença realmente, e tem um projeto. Não é algo tipo assim, eu ensino jiu-jitsu, beleza, todo mundo ensina jiu-jitsu, o cara ensina técnica, o jiu-jitsu, quando alguém fala pra mim assim, eu treino jiu-jitsu, eu já entendo, né? Qualquer pessoa vai entender que aquela pessoa ali sabe um mínimo de técnica. Se ela falar pra mim, eu sou marrom de jiu-jitsu, na minha cabeça, entende-se que ela já tem um nível técnico razoável, entenderam? O professor, a mesma coisa. O professor falar do aula de jiu-jitsu,
O cara que está comprando o serviço dele, como eu falei, seja aluno ou seja empresa, ele já subentende que ali ele vai ensinar técnica. Então isso não é diferencial de ninguém, galera. Ah, eu ensino técnica. Isso não é diferencial, beleza? O que é o diferencial? O diferencial é quando, além disso, você entrega mais um serviço, tá? Para aquela pessoa que você está se relacionando naquele momento, que você está conversando. Então, os pontos, né? Eu botei lá no post, agora a gente vai destrinchá-los. Primeiro ponto, né? É saber onde você quer chegar. Por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, só um pouquinho. Não seria no seu plano de negócio, planejamento de aula e todos os outros demais planejamentos estão inseridos? Plano de aula não seria um conceito básico? Aula em tese com começo, meio e fim programático? Então, tudo bom, Pimentel? Para quem não sabe, Pimentel é um grande preparador físico da área do judô aí, MMA e tal. Então, quando a gente pega de lá para cá, né? Se a gente pegar, sim. Só que quando a gente fala para uma pessoa que não planeja, se eu chegar para ela e falar de cima para baixo, eu acho que fica talvez não alcançável. Então agora, se eu falo para ele que se eu planejo a minha aula, se eu organizo a minha aula e eu entrego a minha aula detalhada, e a minha aula tem aí quando eu falo planejar as aulas, não no sentido de uma aula única, tá? Que seria plano de aula em si. Falando de plano de curso, mas de novo, se o cara não planeja a aula, se eu falar de plano de curso, plano de período, se eu falar de periodização final, ainda é algo que ele não alcança, porque ele ainda não tem esse projeto. Então, se ele consegue planejar o esqueleto do período que ele tem, né, do planejamento dele, tá? E aí ele consegue colocar isso no papel, que é um plano de curso, e entrega para alguém mostrando aonde ela tá, onde ela vai chegar, o que ele vai construir ao longo daquele tempo, isso é um plano de negócio. Porque quando ele se relaciona com alguém, isso é um negócio. O negócio é um relacionamento, né? É nesse sentido. Não no sentido... não estou falando no sentido acadêmico, direitinho, para quem é formado, passo a passo, né? Estou falando para um cara que está querendo aprender, que ainda não tem a manha, né? E às vezes ele não teve essa vida acadêmica. Na maioria das vezes, não. Então a gente falar de cima para baixo, acho que quebra um pouco o relacionamento de comunicação. Mas eu entendi o que você falou, que no caso, só para a galera que está acompanhando aí, caso, né, quem for ver depois, ele está dizendo que um plano de negócio é maior do que um plano de aula, se eu pensar nesse contexto, porque o plano de aula está inserido dentro do plano de negócio, e não um plano de negócio inserido dentro do plano de aula. Mas em nenhum momento eu falei que o plano de negócio estava inserido dentro do plano de aula. Eu falei que se eu organizo a minha aula, isso é um plano de negócio que eu consigo entregar isso para o meu cliente, para o comprador do meu serviço, de uma forma diferenciada. Beleza? É só uma questão mesmo de inverter a ordem para poder passar. Então, assim, quando eu vou organizar as minhas aulas, quando eu vou planejar, né, que a gente fala, quando eu vou planejar, e aí eu estaria planejando o passo a passo de cada aula, saber onde eu quero chegar é importante. Então, muitas vezes a gente fala de objetivo, mas as pessoas não têm... Então, quando a gente fala de objetivo, as pessoas não têm objetivo. Então, ele tem uma aula solta, né? É difícil você falar assim, se eu jogo uma aula solta, ela não está linkada a nada, ela é só uma aula. Porque o que eu faço amanhã, ou o que eu fiz ontem, não tem ligação com o que eu estou fazendo hoje. Então, isso aqui, o que está acontecendo hoje na minha aula, pode ser perdido, porque não tem sentido, beleza? Então, isso é muito importante, ok? Então, assim, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Aí, suponhamos, tá? Que você fale assim, eu estou fazendo um planejamento para uma competição. Então, os seus planos, né? O seu plano geral, que seria o seu planejamento geral, tem que chegar nessa competição, que ela é o seu alvo. Então, você vai chegar para a pessoa vai falar assim, eu quero lutar tal competição. Aí você vai entregar um planejamento para ela. Poxa, a gente vai fazer isso e isso, daqui a tanto tempo a gente vai mudar para isso aqui. Você está mostrando para ela que você tem um planejamento passo a passo para ela. E não no sentido, treina hoje, amanhã a gente vê,
parece que as coisas ficam soltas e não deveria ser assim. Ela tem que estar bem organizada. Quando a pessoa olha para mim, né, e eu apresento um plano para ela, algo organizado, planejamento né, bem organizado, tá? Ela vai ver aquilo ali e falar assim, caraca, pô, realmente ele sabe o que está fazendo, ele sabe onde ele quer chegar e ele sabe como que ele quer chegar, que é muito importante. E isso para a pessoa, ela compra o seu serviço por causa disso. Porque talvez ninguém nunca fez isso com ela. E aí quando ela compra o teu serviço, ela está fechando o negócio. E aí que eu entro no sentido da frase, que é um excelente plano de negócio. Né? Porque quando você mostra um planejamento para uma pessoa, isso é um excelente plano de negócio que você fecha esse serviço. E ela se sente confiante em você. Na mesma ideia seria para uma academia. Eu estou competindo com uma outra pessoa. Aí o cara fala para mim assim, ó, tô aberto aqui um espaço pra gente pra dar aula de jiu-jitsu. Aí vai eu e mais 3 professores. Aí o cara vai tá conversando com os professores e tudo. Eu, né, já sabia que eu ia para aquela, né, não fui pego de surpresa. Eu faço um planejamento, né, por uma época, eu faço assim pro cara, olha só, as aulas, eu já sei que lá vão ser aulas de iniciante, então eu vou focar, ó, eu tô aqui com planejamento, eu penso em trabalhar dessa forma, normalmente no início da temporada eu trabalho assim, então esses alunos estão chegando comigo, focando na saúde, no desenvolvimento. Você vai mostrar para ele que você tem um passo a passo a seguir e você vai mostrar para ele que você quer chegar em algum lugar. Cara, se a pessoa realmente, tá, ela tiver visão de negócio, ela vai olhar para você e vai olhar para os caras e falar assim, pô, um falou para mim que ganhou tudo na vida, o outro falou para mim que fez vários alunos campeões. Pô, mas esse cara que tá me trazendo um planejamento, tá vendo? Ele tem organização. Isso para o negócio é muito bom, porque quando você tem esse estruturado, você consegue criar mecanismo para vender, digamos assim. Muito bom, Castro. Isso aí, você vai ver como profissional, não como amador. Galera, não estou falando que ganhar a competição não seja importante, tá? Eu sou competidor, adoro ganhar competição, mas não é o determinante. É muito bom, é ótimo, claro, mas não é o determinante. E você fazer um campeão na sua aula também não é determinante para dizer que você é um bom professor. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes cai uma pérola na tua mão, o cara ia ser campeão em qualquer lugar. A diferença é, se você enquanto profissional, professor ali dele, você vai conseguir mantê-lo muito tempo no auge, ou você vai fazer um campeão faixa azul, que era um cara que tinha potência para ser um campeão faixa preta, e você vai estragar o cara durante os ciclos de treino, e vai chegar na preta, ele tá todo arrebentado e não vai conseguir ser mais campeão. Aí essa diferença é sua. Mas o cara ter a veia de campeão, isso é da pessoa. Mas vamos lá. Então, acho que o primeiro ponto é você saber onde você quer chegar, tá? O segundo ponto é entender quais as mudanças vão acontecer no organismo da pessoa para que ela alcance isso. Aí aqui é um ponto um pouquinho mais técnico, mas é muito importante. Por quê? Presta atenção, a gente está falando de aula, de dia a dia, tá? Não vou entrar aqui na questão de tempo de aquecimento, de tempo de técnica, de tempo de posição, né, ali, de tempo de específico, de tempo de rola e de tempo final. Seria uma estrutura que a gente chama de plano de aula. Eu não vou entrar nessa estrutura de plano de aula, ok? Eu vou entrar na questão do benefício que a aula vai causar para o aluno ou não. Porque não adianta eu ter um objetivo e as sequências da minha aula estarem super estruturadas tecnicamente, né, em termos de tempo, espaço, estrutura de organização, né, começo, meio e fim, como o Pimentel até colocou aí, e ela no final não gerar um benefício. Ah, ótimo, eu conheço professores que têm uma estrutura ótima de divisão de tempo, mas a aula do cara é sempre a mesma coisa. Entenderam? Mas vamos lá. Então, eu tenho que saber que mudanças eu quero alcançar. Como assim, Lúcio? Por exemplo, tá? Se você tivesse um aluno que quer perder peso, dando um exemplo aqui, e aí você tem 6 meses para trabalhar com ele. Ele contratou você, ou vai te contratar, tá? Ele pensou em te contratar e falou assim, ó, pô, vou passar aí pra gente conversar segunda-feira. Aí você já faz uma conversa com ele ali, uma pré-conversa, né? De fato, que vocês vão chegar
a conversar no ao vivo. E aí você identifica o que ele tem, se ele tem problema, se ele tem dores, que a gente chama de anamnese, mas não precisa gravar esse nome, tá? O mais importante é saber que você tem que ter uma conversa com ele, onde você vai saber quais os problemas que ele tem que te passar isso. Você vai identificar ali a estrutura do teu aluno, beleza? Aí, nesse processo, tá, que você vai fazer isso, você vai identificar o que ele tem. Você viu que o cara quer perder peso, ele falou pra você, pô, eu quero perder peso. Aí tu vai estruturar uma sequência de aulas para ele perder peso. Então você sabe o que você quer? Sei, ele quer perder peso, esse é o meu objetivo, cumprir o passo 1. Mas que mudanças eu tenho que causar no organismo dele para que ele perca peso? Aí você vai falar assim, Lúcio, mas aí não é comigo não, é com um professor lá de musculação dele. E se o cara não for fazer musculação, for fazer só jiu-jitsu? Se o cara não suportar a musculação, tem muita gente que não gosta, for fazer só jiu-jitsu, o cara vai te pagar uma aula particular de jiu-jitsu, porque ele gosta de arte marcial, gosta de jiu-jitsu, para você dar aula para ele e ele quer alcançar o objetivo dele. Então, eu tenho que saber quais as mudanças no organismo do meu aluno ele precisa ter para perder peso. Aí tá, galera. Seu case trata-se de um aluno de Gil da turma personal. Nas duas coisas. Eu dei um exemplo agora de personal, mas poderia ser uma aula coletiva. Eu posso fazer um planejamento de uma aula coletiva. Aí na aula coletiva, a única coisa que eu tenho que ter, e aí eu vou falar lá no final da pergunta do Bragança, tá? Que aí eu tenho que fazer algumas adaptações. Mas a ideia é a mesma, o planejamento da aula é o mesmo. Senão a gente ia falar, não tem como planejar... Eu tenho como planejar uma aula coletiva com características específicas, tranquilo, beleza? Vou chegar lá. Aí, ó, eu tenho que saber o que tem que mudar no organismo do seu aluno. Aí, pô, Lúcio, eu só sou professor de jiu-jitsu, eu não sei nada, não saco nada. Pô, galera, aí tem que fazer um esforço, tá? Você não precisa fazer a faculdade, mas se fizer ótimo, claro. Mas você precisa fazer um esforço para você entender minimamente algumas coisas para você poder aplicar na sua aula, já que elas fazem parte da sua aula, beleza? Mas vou dar um exemplo aqui rápido. O cara quer perder peso, o que você tem que mudar? Eu tenho que aumentar o gasto calórico dele. Beleza, para ele perder peso ele tem que aumentar o gasto calórico. Mas aí eu vou aumentar o gasto calórico agudo, quer dizer, só na aula, ou eu preciso criar mecanismo para que esse gasto calórico também seja crônico, aconteça de forma crônica, quando ele estiver em casa, a longo prazo, que isso continue acontecendo. Aí, tá, beleza. Eu tenho que fazer o quê? Aí, galera, você pode, algumas coisas, aumentar a massa muscular, aumentar a eficiência da utilização do oxigênio e, consequentemente, todos os hormônios que estão envolvidos na quebra de gordura. Aí eu vou falar uma coisa técnica aqui, mas não precisa gravar isso, que é a quebra de gordura, que é a lipólise, tá? E aí você vai aumentar no organismo dele toda essa sequência de reações que utilizam mais a gordura como fonte de energia. Aí, o que eu preciso? Eu preciso só fazer treinamento muito longo, só treinamento com característica aeróbica? Não, porque não é só isso que faz o organismo utilizar gordura, tá? Mas também isso aí a gente pode fazer um outro papo mais à frente. Então, o ponto 2 é entender, né, quais as mudanças no organismo. Então eu já entendi, poxa, eu tenho que causar essas adaptações, aumentar a eficiência da utilização do oxigênio, tá? De repente aumentar a massa muscular, eu preciso fazer que o corpo dele tenha mais eficiência em utilizar a gordura como fonte de energia. Muito bom, eu sei o objetivo e eu sei o que eu tenho que causar para chegar nesse objetivo. Aí eu vou pro terceiro passo, tá? Mas poderia ser outra coisa, tá, galera? Vou dar um exemplo aqui. Teu aluno fala que quer ser campeão, ele quer ser campeão mundial, é o objetivo. Aí vocês estipularam um ano aí de ciclo de treino, aí que é o objetivo dele ser campeão mundial. Aí você falou assim, quais as mudanças que eu tenho que fazer nele? Pô, o cara para ser campeão mundial, ele tem que ter o quê? No jiu-jitsu, cara, é muito importante a pessoa ter uma grande capacidade de suportar a acidose, que é a quantidade, o excesso de hidrogênio na célula muscular durante a atividade. Que aí, assim, algumas pessoas vão sentir aquela queimação, a musculatura que a gente fala que é empedrada, né, entre aspas aí, que é uma consequência que acontece durante a luta, tá? E isso acontece basicamente porque a gente utiliza muita glicose como fonte de energia, por isso que isso acontece.
Então, se eu quero fazer o cara ser campeão, uma das coisas que eu tenho que fazer é fazer com que o organismo dele suporte por mais tempo a acidose, beleza? E também consiga criar mecanismo de reutilizar, tá? De suportar e de reutilizar, chama fala, reciclagem, tem gente que, mas aí pode ser qualquer nome que você quiser dar, desde que você entenda que o que acontecer ali, que a gente chama de lactato, né? Ele tem que ser o mais rápido possível, tem que ser dado um fim para ele. Ou jogar ele para o fígado, ou jogar ele para outras células paralelas que têm mais capacidade de utilizar, que são as fibras vermelhas, ou, né, ou tamponar ele, que a gente fala que é pegar o bicarbonato, né? Aí ele sofre uma reação e vai sair como gás carbônico, esse hidrogênio. Então, assim, rapidamente. Então, essa é uma das coisas que eu penso aí em melhorar. Mas você também poderia se pensar em parte técnica, por exemplo, o seu aluno é muito bom de meia guarda, então você precisa melhorar o que é? A isometria ali na perna, né? A explosão da saída de baixo. E que mudança que eu tenho que fazer? Ressíntese aí já é um nome bem técnico, mas é isso aí mesmo. Boa, Vinícius. E o que eu preciso fazer para ele ter mais isometria, força isométrica na perna, para ter mais explosão na hora da saída ali da ponte, para levantar? Quais são as coisas no organismo do meu aluno que eu tenho que mudar para acontecer isso, beleza? Ainda eu vou para o terceiro passo, entender qual estresse vai causar isso. Tá, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu tenho que mudar, e qual tipo de aula causa isso? Aí isso entra no planejamento, sabe? Isso é muito importante, talvez aqui esteja uma grande falha. Porque às vezes o cara sabe onde quer, nem todo mundo faz isso, mas vamos lá, o cara sabe onde quer chegar, ele identificou o que ele tem que mudar, também aqui já é uma coisa que poucas pessoas fazem, identificar o que tem que mudar no organismo para chegar nisso. E a terceira seria qual tipo de estresse que o organismo dele tem que sofrer para chegar lá. Vou dar um exemplo aqui, tá, galera? Você quer ter condicionamento você quer ter condicionamento aeróbio, né? Então, qual o tipo de treinamento que vai melhorar a sua condição aeróbia? Aí você tem que saber, essa condição aeróbia é para quê? É para corrida? É para natação? É para o jiu-jitsu? Então, assim, no nosso caso aqui é o jiu-jitsu, ok? Então, eu tenho que aumentar a condição aeróbia do meu aluno para o jiu-jitsu. Então, eu vou fazer isso com o próprio jiu-jitsu, tá? Quem acompanha aqui minhas postagens já ouviu falar sobre a questão do condicionamento aeróbio específico, que uma das características da capacidade cardíaca focada, né, no exercício, tá? Não só a capacidade do coração de ter força e de ejetar sangue, de comportar sangue, mas também, principalmente, a capacidade da musculatura lá no final, para onde vai esse sangue, utilizar o oxigênio que o seu coração tá bombeando. Então, isso são características que aumentam, tá? Não só a capacidade cardíaca, mas a saúde do coração. Beleza? Isso aí também é uma paradinha um pouquinho mais técnica, mas quando eu consigo estruturar a aula, eu chego lá. Aí vamos lá, eu sei qual tipo de estresse. Eu vou dar estresse longo, vou dar estresse curto, vou dar estresse médio, né? Muito curto, vou botar lá. Estresse muito curto, estresse longo. O que seria isso? Vou dar aulas que utilizam bastante treino muito curto. Vou dar, dentro da aula, vou dar uns picos ali de 20 segundos, 10 segundos, aqueles treinos, né? E aí eu tenho que saber que tipo de descanso eu dou para eles, para que ele continue nesse sistema. Eu vou dar também estresses curtos, que são o quê? Estresses que utilizam bastante a glicose como fonte de energia, entre 30 segundos e 3 minutos, né? São estresses, assim, aqueles treinos específicos podem calhar muito bem nesse momento. Vou dar estresses longos, que são acima de 3 minutos, tá? Então aí eu posso dar estresse no tempo da luta do meu aluno ou mais, né? Normalmente eu aconselho início de temporada ser maior, mas aí também é um papo para um outro momento. Mas assim, o que eu vi? Eu peguei os estresses que eu posso trabalhar com o meu aluno e agora eu estou organizando esses estresses na minha planilha. Ah, Lúcio, eu vou começar com os estresses muito longos, aí depois eu vou passar para o estresse curto, depois eu vou passar para o estresse muito curto e depois, no último período lá perto da competição dele, eu vou passar para os estresses
de tempo de luta, vou ficar só no tempo de luta, que são os estresses longos, mas caracterizando o tempo de luta. Pô, beleza, você tem como fala? Você tem um caminho percorrendo, você tem uma estrutura. Aí tu vai botar no papel e tu vai mostrar pro teu aluno, ó, para você ganhar um condicionamento top de um campeão mundial utilizando o jiu-jitsu aqui, a gente vai passar por essas etapas aqui. Então, nessa primeira fase, porque você falou que ia ser campeão mundial, eu identifiquei que você precisa mudar o seu condicionamento aeróbio, tá? E porque, né, a gente viu aí, fez teste, não sei o que você vai fazer para poder identificar isso. Aí você falou, aí você vai trabalhar o cara para que ele chegue no mundial com condicionamento compatível com aquela competição. Ser campeão aí já é um outro 500, depende de outros fatores. Mas você vai deixar ele vai chegar na competição com um condicionamento compatível da competição. Se eu tenho um condicionamento para uma competição, para poder lutar de igual para igual na parte física, e se eu trabalhei bem a minha parte técnica, e se eu tô com a minha parte psicoemocional bem trabalhada, a chance de eu ser campeão é muito grande. Concorda comigo? Agora, o que o professor pode fazer? O professor pode fazer trabalhar a parte técnica, ele pode ajudar o aluno a trabalhar a parte física, mas ele não pode lutar pelo aluno. Então, na hora lá, o cara tem que estar... ele pode ajudar na parte psicoemocional, mas na hora o cara tem que estar ali e o cara tem que querer brigar também, que isso é uma das outras coisas que vai dar a característica de superação. Isso aí é de pessoa para pessoa. Como eu falei antes, se o cara tem a veia de ser campeão mundial, se isso está nele, ser campeão, né? O cara vai brigar. O cara vai brigar. E o que era teu você fez, agora é com ele. Beleza? Foi até aqui, galera? Tranquilo? Tranquilo? Sim, não, mais ou menos? Dá um joinha aí. Entender qual o estresse que vai causar essa mudança. Então a gente já falou assim, estresses de aula, né? Organização de aula. Aí eu vou pensar em volume, quantidade de rola, quantidade de técnica, quantidade de específico, densidade, que é o tempo de intervalo entre eles, e intensidade, que é qual o ímpeto que meu aluno vai estar fazendo com carga, sem carga. Aí carga dentro do jiu-jitsu eu posso pensar, ou ele aumentar a velocidade, aumentando a carga para a própria velocidade, ele fazer as coisas mais rápido, ou de repente ele fazer com um cara mais pesado para aumentar a força, ou alguém tracionando ele com faixa, e isso aí também você vai pensar para você. Deixa eu só ler aqui rapidinho. Entendo suas considerações como gerir a periodização do treinamento do cliente. Então, deu para entender até agora que a minha apresentação para a pessoa já está ficando diferente porque eu estou colocando num papel para ela uma sequência que ela vai seguir? Entendeu por que eu falei que isso é um plano de negócio? Porque, na verdade, negócio que eu falo é você e a pessoa, né? Você está mostrando para ela que ela tem um projeto, você está mostrando para ela um projeto, né? E nesse projeto que você está conversando com ela, que você está mostrando para ela está se enxergando ali e ela está confiando em você. E isso vai fazer com que ela feche contigo. Porque você está sendo diferente do que foram para ela. Entenderam isso? Claro, bem organizado. Aí, assim, se vai ser numa apresentação de PowerPoint ou num papel timbrado, ou se vai ser online, se você vai soltar fogos, aí é de cada um para cada um e depende do tipo de cliente que você está se relacionando, né? Isso, dando identidade ao serviço e agregando valor. É isso aí mesmo. E isso conta muito, porque às vezes, se você não... Cara, ser um bom professor é ótimo, claro, você tem que ser um bom professor, mas isso engloba muitas outras coisas, tá? O cara ensinar bem uma técnica não faz dele um bom professor. Na maioria das vezes, né? Não preciso nem falar isso, mas na maioria das vezes o professor ele vende o serviço dele, cara. A academia, às vezes você está dentro de uma academia, mas a menina da recepção traz o rapaz da recepção
traz a pessoa até você e você vai vender o seu serviço, né? E às vezes ali você tem um tempo curto para conversar com a pessoa, mas você pode falar para ele justamente isso. Ó, é uma aula coletiva, como o Vinícius tinha perguntado. Você fala assim, ó, a nossa aula aqui, ela segue ciclos, tá? Você vai entrar, então inicialmente você vai ter uma adaptação, aí vai ser uma adaptação X, sei lá, que você vai falar para ele, dependendo do que você tem organizado, para você poder entrar nesse ciclo aqui. Ou se você tiver um lugar que você consegue fechar uma turma para reiniciar, tu vai falar, poxa, ó, então a gente vai estar reiniciando uma turma semana que vem, e aí você já entra nessa turma para você pegar esse condicionamento que a gente precisa aqui, para depois você ser inserido nessa turma que você está vendo agora, que já é uma turma um pouquinho mais avançada nesse quesito, a gente já passou pela etapa que você vai passar e tal. Então você tem uma estrutura, uma organização, que não é só técnica, é física, é fisiológica, beleza? 4. Escolher a melhor organização de treino vai causar esta adaptação. Então, eu falei aqui do estresse e da organização. Se eu sei que são estresses longos, curtos, muito curtos, né? Na minha aula, qual a melhor organização para isso? Aí eu até já dei aqui, né? Antecipei, que é começar com os longos, depois com médios, depois do curto, depois volta para os longos específicos no tempo de luta. Eu dei uma organização. Ah, Lúcio, eu não concordo com essa organização, não. Eu penso em outra. Beleza. Você sabe por que você vai fazer assim? Você sabe defender o que você está fazendo? Ótimo. É isso que a gente precisa, de profissionais que saibam o que estão fazendo, para que estão fazendo e como que vão fazer. Perfeito. Entenderam? Só tem que saber defender o que você vai fazer. Mas sem problema nenhum. Mas o importante é isso. É o aluno ter segurança. E claro, galera, isso aqui, que eu falo aqui no meu papel, aqui, isso aqui não é uma brincadeira, né? Você não pode chutar. Você tem que fazer isso embasado em alguma coisa. Porque se o aluno te perguntar, por que você está fazendo isso? Aí você fala, não, por causa disso, disso e disso, você sabe defender o porquê que você está organizando dessa forma. Beleza? Trabalhado com microciclos, fechando os meses, os mesos, Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí. Hoje o Vinícius está com a veia mais técnica, né, Vinícius? Escolher uma melhor organização e aplicar. Aí, galera, na hora de aplicar, é muito importante. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem, que eu não quero tomar... Opa, balançou aqui. Então, quando a gente pensa em aplicar, parece a coisa fácil. Mas aplicar não é tão fácil assim. Porque quando você sentou, analisou tudo isso que eu falei, tá? Analisou tudo. Você fez lá, você fez o projeto direitinho, organizou, entregou para a pessoa, vendeu esse projeto ou para a pessoa ou para a academia, não é isso? E aí você tem que aplicar aquilo ali. Aí na hora de aplicar, acontece milhões de coisas que não são, não tem como prever, que são as situações. Por exemplo, né, como eu dei exemplo, você está com uma turma e de repente no meio entra uma pessoa que está totalmente desalinhada com aquela turma. E aí você vai falar assim, cara, o que eu faço agora? Se o cara só pode entrar naquela aula, você tem que dar um jeito. Você tem que ter mecanismos, tá, paralelos para que dentro do seu planejamento as coisas possam acontecer se alguma coisa sair do trilho. Aí você tem duas formas, tá? A primeira é deixar acontecer e aí você vai resolver na hora, que é o que eu não aconselho, isso eu não aconselho. E a segunda é antecipar. Então quando você estiver planejando, você fala assim, e se nessa fase aqui chegasse um cara zerado, o que eu poderia fazer com ele? Você, sei lá, separou em 4 fases seu ciclo de treino. Aí você, e se nessa fase aqui eu entrar uma pessoa? Aí você vai e cria um projeto já paralelo para aquela pessoa depois ser inserida no projeto total. E se nessa fase aqui entrar outra pessoa? Aí você começa a criar mecanismo, né? Todo plano de aula tem que haver flexibilidade, isso. Todo planejamento ele não pode ser engessado, ele tem que ser flexível, tá? Porque tudo pode acontecer até nada, tipo assim, tudo pode acontecer. Inclusive, as coisas podem não acontecer. O que você esperava não acontece, nada do que você esperou acontece. Isso aí é muito difícil quando você tem tempo de estrada, porque você normalmente, tá, já tem um know-how, assim, bastante experiência vivida e
aprendida, né, com os outros. Mas no geral, quanto mais você testar isso, quanto mais você colocar isso em prática, mais você vai ter capacidade de pegar as vias, né, as que estão saindo. Isso é muito legal. E, como eu falei, por incrível que pareça, quando eu escrevi, que eu botei aplicar no quinto, né, eu recebi uma mensagem assim, aplicar é fácil, é só chegar lá e sair fazendo o que você escreveu. Não, aplicar talvez seja o mais difícil, porque para que as coisas andem certinho, você tem que ser fiel ao que você planejou. Você vendeu um serviço, né? E esse serviço que você vendeu, a pessoa está esperando um benefício. E aí você tem que fazer de tudo para que aquele benefício realmente aconteça de forma segura e eficiente, né? Os seus treinos têm que dar resultado. Então, isso é muito importante. Beleza, galera? Então, entenderam por que eu usei essa frase, né? Um planejamento é um ótimo plano de negócio? Porque se eu tenho tudo organizado, planejado, eu consigo apresentar isso, né, para alguém ou para uma pessoa ou para uma empresa, né, para uma pessoa que está me contratando, e eles verem naquilo ali uma organização, um profissionalismo e entenderem, caraca, pô, realmente, sabe, esse cara tem um diferencial. E aí é muito interessante a gente pensar numa coisa. Galera, você tem que ver sempre qual é o teu diferencial em relação aos outros. Isso é muito importante. Qual é o seu diferencial em relação aos outros que estão no mercado? De repente, o planejamento pode ser seu diferencial numa entrevista aí para uma academia, como eu falei, para um clube. Você já trazer ali um projeto e conseguir de alguma forma estar apresentando isso para aquela instituição. Ou, né, professores que trabalham, por exemplo, com horários que são horários de empresas, né? Que pega assim, esse horário aqui vai ser só para uma empresa, e o cara vai lá vender o serviço para uma empresa. Então, quando ele organiza, não é só que assim, a gente às vezes bate muito na tecla, vai diminuir o estresse, vai e tal. Mas sim, coloca um passo a passo. Eu trabalho com tantas fases, nessa primeira fase eu foco nisso, porque a gente trabalha assim, assim, assim. Nessa segunda fase eu trabalho assim, assim, assim. Nessa outra. Então você mostra para o cara que você tem etapas a ser seguida, tá? Então nessa primeira fase aqui, as minhas aulas são assim, assim, assim. Eu tenho esse esqueleto aqui de planejamento, sei lá. Aí vamos entrar num plano de aula mais um pouquinho mais específico. Aqui eu vou trabalhar, meu objetivo nessa fase é X. E aqui eu vou trabalhar o aquecimento dessa forma, a parte técnica dessa forma e a parte principal dessa forma. Aí você já tem uma configuração um pouquinho mais elaborada. Mas isso tudo é treino, galera. Você tem que fazer. E esse período que a gente passou parado, quem não fez isso perdeu muito tempo. Quem me acompanha aqui, eu já falei várias vezes, várias lives eu falo isso, e às vezes eu boto um post, tem que fazer isso, galera, tem que escrever. Mas eu não dou aula agora, Lúcio, eu penso em dar aula. Não importa, imagina que você dá aula para uma turma e começa a escrever. Chega para um professor que você tem mais intimidade, pô, cara, eu organizei isso aqui, o que você acha? Como é que são suas turmas? Qual o tipo de aluno que você mais tem? Como é que é essa organização? Como é que é a sua turma de competidor? Como é que é a sua turma comercial? Como é que é a sua turma de master? Como é que é a sua turma de criança? Como é que é a sua turma de adolescente? E aí o cara vai te passando as experiências dele e aí você vai criando estratégias para trabalhar com aquilo ali. Pô, isso dá muito certo e quando você chegar da aula e tiver a sua turma, isso não vai te fazer um bom professor, mas isso vai te deixar muito à frente de uma galera que vai estar começando zerado, beleza? 95% das aulas de jiu-jitsu no mundo são engessadas. Se eu pegar aqui, claro que a gente está usando 95% como um número generalista, mas não é a gente não sabe o específico. Mas com certeza a maioria não planeja. Não planeja mesmo, faz exatamente do mesmo jeito. E aí cria-se o vício do quanto mais melhor, e por aí vai, que é complicado. Aí, galera, a pergunta do Bragança foi a seguinte, tá? Como planejar a aula para aluno e iniciante e fazer que todos atinjam seus objetivos?
Aí vai entrar uma... Então, de novo. Primeiro, a gente não tem sistema de... A gente não vai ter sistema de conseguir fazer alguns testes específicos, né? Então, na maioria das vezes, cara, e é o que é mais tranquilo e é muito usado, é a tabela de percepção subjetiva do esforço. Que é uma tabela simples e tudo, aí tem a escala, né, de Borg, que é bem conhecida, mas no geral, tá? É de 1 a 10, um nível de cansaço, onde 1 é você sentado ali vendo televisão, como eu falo com meus alunos, sentado no sofá comendo batatinha vendo televisão, e o 10 é você deitado no chão vomitando, sem força nem para piscar. Basicamente é isso. E aí tem o 2, 3, 4, 5, ou, tá? Se você quiser simplificar mais do que isso, você fala assim, treino muito leve, treino moderado, treino forte e treino extremamente forte, por exemplo. Você separou o cara nessas fases. Aí tu vai explicar para os teus alunos como que isso funciona e você vai falar para eles assim, ó só, eu vou dar um treino, tá? E depois eu vou colher umas informações de vocês para saber como é que foi o treino. E aí é tentativa e erro. Uma hora você vai acertando, tanto você acertando a intensidade do treino, quanto seus alunos acertando como que eles estão se sentindo. Mas basicamente é isso. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu penso em aula coletiva, eu tenho que pensar em um estresse para o dia, tá? Então hoje eu quero dar um estresse na minha turma, tá? Intensidade de 8. O que é intensidade de 8? É um treino forte, tá? É um treino forte. Hoje eu quero dar um estresse na minha turma de intensidade de 8. Aí eu pego a minha turma, eu tenho lá meu competidor, meu intermediário, meu iniciante e boto eles para treinar, tá? Aí eu estipulei, assim, eu falei assim, cara, eu vou dar o espaço para ter 15 rolas de 3 minutos, vamos supor, tá? Com intervalos de 1 minuto e meio entre eles. Esse é meu processo, meu esqueleto máximo da aula. E aí bota a galera e fala, ó, eu quero o máximo Pô, Vinícius, eu tenho um curso lá, a galera que quiser saber tem um curso. Inclusive, já vou falar isso, tá, galera? Já vou terminar essa fala. O Vinícius deu uma deixa aqui. Galera, o curso tá saindo, tá? Porém, esse mês ainda, eu vou não perca isso, eu vou estar falando pra vocês. Eu vou fazer um grupo no WhatsApp. Esse é no WhatsApp porque a gente vai seguir uma configuração diferenciada, tá? Vou fazer um grupo no WhatsApp só para quem realmente quer aprender, tá? Não é para qualquer um. Se você não quiser aprender, se você não quiser passar por uma experiência diferenciada de aprendizagem, não entra no grupo. E aí eu vou estar conversando com vocês e vou deixar aqui um link, não hoje, tá? Mais pra frente vou deixar um link na minha bio, mas eu vou avisar vocês. E quem entrar nesse grupo vai ser uma semana de conteúdo pesado. Eu vou estar fazendo, videoconferência com vocês e é uma parada diferenciada, tá? Não vai ser nada aberto para todo mundo. Só quem tá no grupo que vai passar por isso. Uma semana de conteúdo pesado, muito bom para sua aula, para o dia a dia, para você aplicar. O que eu passar no dia, se você for instrutor ou professor, você vai conseguir aplicar e aí a gente vai conversar, beleza? Então não perca. Eu vou estar falando aqui quando começar as inscrições e dentro do curso ali, dentro do projeto, né, desses dias, é de graça, tá? Não é pago esses dias. Esses dias vai ser totalmente de graça e eu vou dar um bônus ali e vocês vão ter um bônus também diferenciado e aí fica a critério de vocês. Se você achar que o que eu falo vale para a vida de vocês, vale para o dia a dia, não perca esse encontro, beleza? Aí, então, aqui a pergunta do Bragança. Vamos lá, senão daqui a pouco acaba. Então, galera, eu tenho meus estresses. Então, eu pensei que naquele dia ali a minha aula vai ser de intensidade 8. Eu quero que meus alunos tenham um nível de estresse, que aí a carga que ele sente, 8, beleza? Então, que eu faço? Eu estipulei esses 15 treinos de 3 minutos, esses 15 rolas de 3 minutos, com intervalo de 1 minuto e meio entre eles. Vamos respeitar exatamente essa configuração hoje. Beleza, turma? Beleza. Aí eu começo a dar o treino. Eu vou dar o exemplo aqui, eu vou falar o nome deles porque eles me permitem, eu tenho muita confiança e amizade com eles, que é a Titi e o senhor Wilson, que são meus alunos. O senhor Wilson, 56 anos, se eu não me engano, e a Titi,
com 54 anos. Eles não vão aguentar fazer os 15 treinos. Concordam comigo? Beleza. Porém, eu tenho meu aluno lá, né, que é competidor lá. Vou falar o Dudu, que de vez em quando treina no meu horário, que é o Eduardo Ribeiro, lá do centro. E o Dudu já é um adulto, faixa marrom, com um nível bem avançado. Possivelmente o Dudu vai conseguir fazer os 15 treinos. Beleza? Aí, o que eu faço? Eu quero intensidade 8, mas vocês vão se empenhando aí. Nesses 3 minutos, como tem uma característica de produzir bastante acidose, tá? Eu quero ímpeto no treino. Aí, beleza. Aí, o senhor Wilson, tá? E a Tite, de repente vão fazer 2, 3 treinos e não vão aguentar mais. Vão falar, pô, professor, acabou pra mim. Ótimo. Eles... Falei, como é que tá? Pô, o treino tá forte, realmente eu tô sentindo forte, vou parar agora, não vou fazer mais, senão vai ficar extremo. Beleza, eu queria o treino forte, os dois conseguiram alcançar o treino forte, eles já descansam, eles não continuam. Mas o Dudu, que eu dei exemplo aqui, continua treinando, e ele vai continuar treinando. E de repente lá pro 11º treino, ele chega pra mim, pô, Lúcio, se eu continuar vai ser extremo, eu não aguento mais. Beleza, então o Dudu, que é competidor, que é adulto, que é mais graduado, conseguiu o nível 8 dele de estresse, de sensação interna da carga, ele conseguiu com 10 treinos, que eu falei, agora não lembro, com 10 treinos, e o Sr. Wilson e a Tite conseguiram com 3. Os três no caso, tanto o Dudu quanto o Sr. Wilson e a Tite, tiveram um nível de estresse 3. Beleza? Desculpa, tiveram um nível de estresse 8. Tiveram um nível de estresse, vamos lá, forte, para aquele dia. Concluímos o nosso dia de treino. Beleza, galera? A minha aula foi coletiva, mas a característica para cada um foi específica. 2 conseguiram com 3 treinos e 1 conseguiu com 10 treinos. Suponhamos que eu tenho um cara muito além. Vou lá, Denilson Pimenta, que também, posso falar o nome dele aqui, que é parceirão, já treinou comigo, já puxei treino pro Denilson, parte física. E o Denilson foi e conseguiu os 15 treinos. Beleza? Aí, só que o Denilson conseguiu os 15 treinos. E aí, Denilson, como é que tá? Pô, Lúcio, ainda tô cansado, mas não cheguei não. Não cheguei no meu máximo não. Pô, tem um tempinho ainda na aula, eu pego mais situações para gerar esse cansaço nele. Beleza? Porém, como eu já conheço o Denilson, né? Que eu falei que eu já passei treinos para ele, esses 15 treinos ia ter algumas pegadinhas para ele no processo, para ele poder chegar nesse nível de cansaço 8, né? Quem já viu lá ele treinando, as pegadinhas que eu já fiz no treino para ele, para que ele possa, porque eu sei que ele tem um condicionamento diferenciado, e se eu quero aquele nível de estresse por dia, eu preciso que aconteça algumas coisas no organismo dele. Beleza? Espero ter respondido, Bragança, acho que ele não está na live, né? Mas espero ter respondido, mas é basicamente isso que a gente faz. Então o que eu fiz? Eu criei um sistema para o treino, né? Eu peguei uma estratégia para o treino, escolhi como é que eu ia treinar, escolhi o tipo de estímulo. Qual era o estímulo? Eu ia fazer estímulo focado, né? Nessa concentração de acidose, treinos de 3 minutos, que são treinos que o meu aluno, por ser 3 minutos, consegue botar um ímpeto grande. Com 1 minuto e meio de descanso, eu consigo recuperar parcialmente essa energia que está sendo gasta, né? Então ele consegue no próximo treino de 3 minutos ter uma ação satisfatória, porém com uma recuperação incompleta para esse treino que eu estou planejando, e eu sei que parte do organismo dele eu estou agredindo naquele dia. Isso é muito importante, ok? E aí, cada pessoa, né, cada aluno meu vai sentir o estresse em algum momento. Aí, vou avançar um pouquinho mais, né, dentro dessa pergunta aí que foi feita. Porém, Lúcio, pode colocar aí, o Vinícius, que eu vou dar uma avançada nessa pergunta aqui que foi feita, e aí eu emendo na sua. Uma coisa que é bem interessante. Por exemplo, eu vou dar o exemplo ainda do Dudu, já que a gente pegou. Aí eu tô lá com o Dudu, tá? Aí eu tenho mais 2 alunos que são... Ô, André, obrigado. O é o Edmundo, vamos lá, eu tenho o Dudu lá e eu tenho, vai lá, 5 alunos, tá? Desses 5 alunos que eu tenho,
eu tenho o senhor Wilson Atite, ok? Senhor Wilson Atite. E eu tenho dois alunos intermediários fortes, tá? E tenho um aluno avançado, e eu tenho o Dudu, que é avançado competidor. Olha só, então eu tenho o senhor Wilson Atite, 56, 54 anos, tem dois alunos intermediários, né? E tem um aluno avançado, e tenho o Dudu, que é avançado competidor. E eu quero dar um estresse para o Dudu, e eu quero que os outros também sintam esse estresse na aula, tá? Eu quero uma aula um pouco mais forte hoje. O que eu faço? Eu vou dar treinos de 3 minutos, pegar esse mesmo exemplo. Então, eu faço com o Dudu assim, um treino avançado, eu posso fazer a primeira sequência dele, desses 3 minutos, 1 minuto com um cara avançado, com o intermediário, mais 1 minuto com o intermediário e o último minuto com um cara que é avançado. Beleza? Foi? Aí, esse avançado que estava treinando, eu botei ele 1 minuto com o intermediário, 1 minuto com a Tite, por exemplo, que ele pode imprimir um pouco de velocidade, mas ele vai diminuir o ímpeto da força dele. E esse último minuto dele ele fez com o Dudu. Viu como é que ficou a configuração deles? O Dudu treinou 3 treinos bem fortes, e ele pegando esse avançado no último treino, onde ele está um pouco mais cansado, esse cara vai dar um gás maior para ele, e então ele vai ter uns 3 minutos aí bem insanos, concordam comigo? Esses dois intermediários que são fortes, que estão vindo descansado para treinar com ele, também conseguem pôr um ritmo, porque ele só precisa de 1 minuto, né? Já que eles não estão em base, tá? O Dudu e o outro avançado que eu cruzei o treino. Estão conseguindo entender? É uma pegada. Outra situação que poderia acontecer é todo mundo descansando, só o Dudu de base, e cada um vem 1 minuto ali para ele, tá? Então vem 1 minuto um intermediário, aí ele descansa. Aí o outro que vem tá totalmente descansado, vem com ele no 2º minuto, aí descansa. E esse avançado, que tá totalmente descansado, vai pegar o Dudu no 3º minuto e, madeira nele. Por quê? Porque ele precisa desse estresse. O Dudu treinou como um competidor, né? E os outros treinaram, de repente, dentro da possibilidade deles, já que eles não são competidores, só querem trabalhar por saúde. Então eu consigo configurar a aula dessa forma. E olha que interessante. Lembra que eu falei que eu estou dentro de um sistema que utiliza a glicose como fonte de energia? Olha que legal. Os que treinaram 1 minuto também utilizaram a glicose como fonte de energia, porque passaram daqueles 20 segundos iniciais. Tá? Então, eu estou dentro do mesmo sistema, com uma característica um pouquinho diferente, mas ainda estou dentro desse mesmo sistema. E a minha aula está cumprindo o objetivo dela daquele dia, que é trabalhar esse sistema e, de forma crônica, que é a repetição desses tipos de estímulo, o meu aluno vai ter uma adaptação para esse sistema. O organismo dele vai ficar mais eficiente em utilizar a glicose, o organismo dele vai ficar mais eficiente em lidar com lactato, em lidar com a acidose, em ressintetizar, né? Que é uma palavra mais técnica, mas reciclar, refazer, restaurar, reutilizar o lactato aí. Beleza? Foi, galera? Foi muito puxado o que eu falei? Temos 7 minutos aí. O intervalo é fixo em 50% do estímulo sempre? Não, Vinícius. O intervalo não é fixo. Eu dei um exemplo de intervalo. O que a gente tem que pensar em termos de intervalo primeira coisa, a gente tem meio para 1, quer dizer, eu usar meio tempo de intervalo do tempo que eu usei. Nesse caso que eu fiz foi exatamente isso. Eu usei 3 minutos e usei metade dele como intervalo, tá? Aí a gente usa 1 para 1, 2 para 1, que é descansar 2 tempos. Por exemplo, poderia ser, o cara fez 3 minutos e descansa 6, ele descansa 2 tempos equivalentes ao tempo que ele fez. Mas sim, tem várias configurações. O mais importante você entender aqui, galera, eu vou falar um pouco mais técnico aqui, porque o Vinícius, eu sei que é da área, tá? Mas se não entender, fala aí que eu explico. O mais importante o que eu quero recuperar dentro do organismo dele, Vinícius? Eu quero recuperar o quê? O ATP-CP, que é aquela energia própria da musculatura, ou eu quero recuperar também a energia, uma energia a mais, né? Quero recuperar ali todo esse processozinho que eu tô fazendo, que seria
conseguir recuperar a questão da glicose, deixar o organismo dele limpar um pouquinho a acidose. Então isso tudo você tem que pensar na hora que você calcula um intervalo. Mas no geral, cara, usar meio, né? Meio de descanso, de descanso, que é 1 para 1, fez 3, descansa 1, que é o exemplo que eu dei aí, tá? Ou 2, fez 3, descansa 6, é uma configuração bem tranquila, bem básica e que vai ajudar bastante aí na configuração de aula de vocês, de forma simples. Osse, galera, foi? Opa, nem vi aqui, ó. Osse, parabéns, como falei. Osse, muito obrigado. Osse, galera. Seguindo os princípios do treinamento físico, com certeza. Então, um dos princípios é a especificidade. Quando a gente pensa em aula coletiva, que foi a pergunta, aí eu tenho que ter muita, vou botar aí malevolência, né? Mas tem que ter muita habilidade ali e para poder pegar, transformar uma aula coletiva em uma aula individual. O que é isso, Lúcio? Não é que eu vou dar aula para cada aluno, mas pegar uma aula coletiva e conseguir fazer com que ela haja de forma bem individual e que eu, tá, interfira nisso. Eu que quero fazer ela ser individual. E eu tenho que entender como é que eu faço isso. Senão o que vai acontecer? Naquele exemplo lá dos treinos, um aluno que não tem a capacidade de acompanhar, né, o aluno mais avançado chegar, deixa de ser frouxo, bora, não para não, tem que vomitar, tem que não sei o quê. Aí olha só, a minha aula não era para chegar no extremo, eu não calculei para chegar no extremo, e eu tô fazendo um cara que já parou no terceiro, no quarto, no quinto treino, forçar uma porção de treino que vai levar ele ao extremo, que não era o que eu queria para aquele dia. Isso é muito importante você pensar na hora que você vai configurar a sua aula. Beleza, galera? Então, de novo aí, só falando, galera, eu vou estar avisando em breve, tá? Não vai tardar muito. Eu vou começar aqui a semana, né? Vou abrir a inscrição por uma semana total de conteúdo gratuito. O conteúdo é totalmente gratuito e no final tem um bônus para todo mundo que tiver no grupo do WhatsApp. Porém, esse grupo não existe, ele ainda vai ser feito, tá? E em breve vou estar informando para vocês. Quem tiver nesse grupo vão ser dicas, eu vou fazer, não vai ser live aberta, é só para essa galera que tiver lá e eu vou estar colocando, a gente vai estar fazendo os vídeos, né, para estar fazendo coisas que vocês realmente vão utilizar no dia a dia de vocês, tá? Realmente vão utilizar no dia a dia de vocês. Então, galera, não perca essa oportunidade, tá? Que com certeza vai ser algo fantástico aí na vida de vocês. Porém, de novo, não é para todo mundo, é só para aqueles que realmente querem pegar a visão, que gostam do meu trabalho, que gostam da minha forma de pensar, para poder estar aplicando isso aí no seu dia a dia. Beleza, galera? Vai fechar aqui, tem 1 minuto e meio e queria desejar para vocês aí uma ótima sexta-feira. No início do vídeo eu falei sábado, mas um ótimo final de sexta-feira, né? E um ótimo final de semana para vocês. Tudo de bom. Fiquem ligados aqui no canal. Tem muita coisa interessante chegando. Tem muita coisa boa para mim, para vocês, para gente, para o jiu-jitsu e para os seus alunos, com certeza. Beleza, galera? Grande abraço aí. Nos vemos na próxima.